A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Eu vim conversar com vocês um pouco, fiz este vídeo. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 a seguir. A palavra de Deus vai nos dizer: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabará os teus filhos? Acabou os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta mais um moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não assentarei à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levantai e ungi ele, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Meus amados, o que esse texto vem nos dizer? É um texto maravilhoso, que todos nós conhecemos a história de Davi. Só que muitas pessoas perguntam quem era Davi. E muitas pessoas falam: Davi eu conheço como o que derrotou o gigante. Davi derrotou o gigante. Muitas pessoas pegam Davi nessa história. Mas, meus amados, antes que chegasse nesse momento dele derrotar o gigante, ele teve uma história, ele teve algo que ele teve que passar. Quantas das vezes passamos dificuldade, passamos luta, passamos prova, e as pessoas só olham onde a gente chega. Vamos citar um exemplo. A palavra está nos dizendo que Deus ele não vê a aparência, certo? Ele conhece o nosso coração. Vamos citar um exemplo, meus amados. Uma pessoa ela vai para sua casa passear. E por fora, na verdade ela vai passear na sua casa, ela quer comprar sua casa. Só que quando ela olha por fora, a sua casa não está pintada, porque você não focou em arrumar por fora. O seu foco foi arrumar ela por dentro. Só que quando essa pessoa olhou por fora, ela não teve interesse nem de entrar. Só que quando ela entra para dentro, ela vê uma casa mobiliada, comprar um monte de coisa, porque você se preocupou em arrumar primeiro dentro da sua casa. Assim eu me vejo, meus amados, nós na presença de Deus. Temos que nós temos que procurar investir na nossa alma, no nosso espírito, buscar dom de Deus, buscar a presença de Deus, se preocupar, porque a salvação, meus amados, é individual. Devemos se preocupar com nós mesmos, devemos se preocupar com o nosso próximo. Mas para que isso aconteça, meus amados, temos que ser de coração limpo e sincero para Jesus. Eu me coloco no texto aonde Deus usou o profeta Samuel para levar a profecia àquele menino. Só que quando ele chega até Jessé e pergunta dos seus 7 filhos, mais o Davi, 8 filhos, passa pelos 7 e Jesus não confirma quem que era ainda. Quando chega Davi, Jesus fala para o profeta: é ele que você vai ungir a rei. Um jovem moço pequeno, que muitas das vezes, naquele tempo me coloco eu entrando na história, olhando um jovem menino, sem experiência nenhuma. Só que como ele apacentava as ovelhas, meus amados, já teve que enfrentar a ovelha, depois teve a sua história com o lobo, leão, que ele enfrentou. Só que quando ele enfrenta toda essa luta, essa dificuldade, para defender a sua ovelha, para defender o pastoreado do seu pai, ninguém estava ali para vê-lo.
Somente Deus presenciando. Quantas vezes você tem passado uma luta, uma dificuldade e ninguém está vendo? As pessoas elas só olham quando você consegue alcançar ou quando você consegue melhorar na presença, quando você consegue comprar algo ou se destacar financeiramente ou espiritualmente falando. Muitas pessoas estão julgando pela aparência. Que possamos ver como Jesus viu, meus amados. Ele viu por dentro, ele viu no interior. Ele viu o coração. Então você que está vendo este vídeo, pense comigo. Não se coloque como fraco na presença de Deus. Se coloque como forte, corajoso, valente. Possamos ser pequeno, mas possamos ser confiante, que possamos ter a mesma fé que Davi teve. A humildade que Davi teve. Porque quando ele foi enfrentar, meus amados, o gigante, todos os irmãos deles falaram que não iriam. Porque estavam com o quê? Com medo. Quantas vezes temos medo do gigante problema da nossa vida? Só que não olhamos para trás, igual Davi olhou tudo que ele já tinha passado, que ele tinha enfrentado, que ele podia enfrentar aquele gigante. Olhe para trás, no retrovisor da vida. Veja o que Deus fez na tua vida. Veja o trabalhar de Deus na tua vida. Tudo que você já suportou, tudo que você já aguentou. Não é agora que você vai parar e vai desistir. Continue olhando para o Senhor Jesus. Porque se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas creia, tenha total certeza da tua salvação, tenha total certeza para onde você vai, tenha total certeza que Ele está contigo e não te abandonou. Mas para que isso venha acontecer, você tem que crer e ter a fé e a convicção que Deus está contigo. Meus amados, ali no texto vai dizer que antes dele enfrentar o gigante, ele teve as suas experiências, certo? Com o leão, com o lobo, com a ovelha, para proteger as ovelhas, o pastoreado do pai dele. Só que quando ele foi enfrentar o gigante, ele colocou quem na frente? O Senhor dos Exércitos. Quantas das vezes queremos resolver nossos problemas nós mesmos e não colocamos Deus na frente para resolver para nós? Porque quando a gente fala assim, Senhor, está nas tuas mãos, por isso que a palavra vai nos revelar, descansa no Senhor. Temos que descansar no Senhor. Temos que entender que se nós colocamos na mão do Senhor, é o trabalhar dele, é do jeito dele, da maneira dele. Eu me coloco no texto de Pedro, quando eles estavam no mar e aparece Jesus para eles. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me coloque sobre as águas para que eu possa andar. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a olhar para o vento, começa a ter medo para a tempestade. Ali ele começa a emergir, começa a afundar. E quando ele pede socorro, Jesus estende a mão e segura ele e fala, homem de pouca fé. Meus amados, que eu vim dizer para você, não olhe para o lado direito, lado esquerdo. Olhe somente para Jesus. Olhe para aquele que te chamou, meus amados. Eu vim compartilhar algo com vocês. Se fosse para mim olhar para o lado, eu não estaria aqui hoje. Eu passei dificuldade, passei luta financeira, passei prova. Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, Ele me deu uma esposa, uma filha que mora comigo, me deu a saúde, me restaurou minha vida. Eu nunca tive carro, condição certinho, com documento. Deus conseguiu me dar tudo isso, meus amados, porque eu segui o que o Senhor tem mandado. Buscar o reino dEle, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quantas das vezes vamos para a igreja, meus amados, focado em pedir somente, e esquecemos do principal, agradecer, em colocar na mão do Senhor. Entenda que quando você coloca na mão do Senhor, você não tem que se preocupar. A palavra de Deus vai dizer que quando Samuel foi enviado por Deus ali, foi para lá ungir, ele é rei. Só que entenda que naquela unção, meus amados, ele foi ungido na frente dos seus irmãos, ele foi ungido no meio da sua família. E precisava necessariamente uma outra unção para que a nação fosse ver. Só que quando ele vai ser ungido, novamente, ele precisava ter essa coragem, poder enfrentar o problema, para ver se ele seria capaz para poder dominar, tomar conta de uma nação. Só que entenda que na primeira unção que Samuel vai ali, entrega
o que Deus mandou e ungir ele, o Espírito Santo já está dentro dele. Entenda que depois disso, meus amados, ele enfrentou vários problemas, dificuldades, e ali ele enfrentou o gigante. Só que quando ele coloca Jesus na frente, Jesus ele vai trabalhando. E apenas ele levou 5 pedras com ele, meus amados. E com uma pedra ele acaba derrubando o gigante. Entenda uma coisa, meus amados, que quando a gente for para a batalha, vamos preparado. Vamos buscar nos preparar cada dia mais. Deus tem dado-nos ferramentas para nós trabalhar. Temos a Bíblia, temos o jejum, a oração. Temos que nos consagrar na presença de Deus. Que possamos andar como os mandamentos de Deus andam. Do jeito que o mandamento do Senhor está escrito. Somos falhos, somos pecadores, mas temos que procurar a santidade. Temos que procurar andar de acordo com o que o Senhor andava. Temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. A prova vai vir, a luta vai vir, mas vamos continuar na presença de Deus. Porque a gente sempre fala, meus amados, já está difícil com Deus, imagina sem Ele. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos manda o maná do céu. Da mesma forma que Deus libertou minha vida, como muitos que acompanham meus vídeos no YouTube, que dão uma força para mim, eu agradeço. Acompanho o meu testemunho que eu tenho aí. Acompanho os vídeos que a gente já fez em pregações, ministrando a palavra de Deus. Meus amados, não era para mim estar fazendo isso. Mas o trabalhar de Deus não é do meu jeito e nem do seu. Então entenda que você tem que confiar. A palavra de Deus vai nos dizer também que é um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes não é o tempo de Deus, o tempo que você quer colocar na frente. Então tenha calma, meus amados. Tenha calma. Seja igual Davi, pequeno, humilde, mas por dentro valente e confiante no Senhor. Porque com a humildade no teu coração você vai chegar longe. E com a fé você vai chegar mais ainda. Creia no milagre que Deus vai fazer na tua vida. Mas para que esse milagre venha se concretizar, meus amados, você precisa ter fé, confiar e descansar no Senhor. Quantas vezes minha mãe ficou orando, buscando pela minha vida? E não levou um dia nem um ano. Levou anos, meus amados, para que hoje eu possa estar aqui administrando a palavra, fazendo vídeos para o Senhor Jesus, para que você venha escutar meu testemunho e testificar no teu coração, para que venha mudar algo na tua vida, para que você venha ouvir e entender, falar, não é só eu que estou passando isso, não é só eu que passei essa luta, o irmão Alex também, o pastor Alex também está passando essa luta. Então entenda, meus amados, que tudo que acontece na nossa vida é o trabalhar de Deus. Só que entenda uma coisa, não olhe para o teu problema. O teu problema pode ser gigante, mas o Deus que você serve é maior. Então coloca na mão do Senhor e descansa. E vamos andar confiante na presença de Deus. É essa palavra que eu vim deixar para todos vocês que estão me ouvindo, tá? Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Que cada um que ouviu esse vídeo, Deus venha abençoar, venha transbordar bênção na sua casa, que repreenda todo o mal da tua família. Se você tem um filho que está no mundo das drogas, se tem uma pessoa da tua família que está desviada do caminho do Senhor Jesus, coloca o nome da pessoa no comentário aí embaixo do vídeo, que eu estarei indo no monte fazer uma campanha para orar pela vida da sua família e pela sua vida, amém? A paz de Cristo, fica com Deus.